Olá, irmãos, boa tarde, graça e paz. Nós vamos continuar então gravando essa série de vídeos sobre alguns assuntos importantes, inicialmente para os irmãos de Carnalbeira, mas para todos os irmãos que tiverem a oportunidade de nos assistir através desses vídeos. O assunto que nós estamos abordando aqui nessa série de vídeos é discipulado, né? Então nós estamos gravando alguns vídeos para falarmos sobre esse importante assunto que é uma ordem de Jesus. Não é apenas um método que nós podemos usar quando queremos, mas é a suprema ordem de Jesus, quando ele reaparece em Mateus 28, 18, ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vimos que é uma ordem de Jesus, né? Já discorremos sobre tudo isso. Quero só lembrar algo aqui importante, resumindo o que nós falamos no vídeo anterior, que fazer discípulos é gerar filhos, educar filhos para Deus. Quando nós evangelizamos, nós estamos gerando filhos para Deus. Mas quando nós discipulamos, nós estamos educando filhos para Deus. Então a igreja tem uma dupla missão, né? Ela tem essa missão que Jesus nos dá, a grande comissão, envolve dois aspectos. O ide e pregai, de Marcos 16:15, e também o ide e fazer discípulos, de Mateus 28:19, né? E é óbvio que o trabalho de fazer discípulos dá um pouco mais de trabalho, né? A gente faz uma comparação como a geração de um filho e a formação de um filho, né? Alguém diz muito acertadamente que a diferença entre o homem e a mulher é que a mulher carrega o filho 9 meses no ventre e o homem carrega 18 anos nas costas. Então perceba que o processo de formação ele demora muito mais do que o processo de geração. E este é precisamente o problema da igreja. Que a igreja brasileira, conquanto ela seja uma das igrejas que mais cresce no mundo, mas ela tem crescido apenas em quantidade e muito pouco em qualidade. Por quê? Porque ela tem se omitido de fazer discípulos, porque isso dá trabalho. Então é melhor deixar as pessoas como elas estão. Mas amados, Deus nos ama demais para nos aceitar como nós somos. Mas Ele nos ama muito para nos deixar como nós, para nos aceitar como nós estamos e como nós somos. Mas Ele nos ama demais para nos deixar como nós estamos. Nós precisamos ser transformados de glória em glória na mesma imagem do seu Filho Jesus, né? E nós somos transformados pela ação do Espírito Santo, né? Tem um elemento humano, que são os nossos discipuladores, são pessoas que cuidam de nós, né? E que vai trabalhar para nos formar a imagem e semelhança de Jesus, mas o Espírito Santo é o agente, tem um elemento divino e um elemento humano. O elemento humano, inclusive lá em Atos 20:28, diz que o Espírito Santo constituiu homens, constituiu bispos para apacentar a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo faz o papel dele de transformar, mas o homem tem que fazer o seu papel de educar na palavra de Deus a cada discípulo. Amém? Então isso é muito importante. Nós falamos no outro vídeo então o que é discipulado. Agora nós vamos falar um pouquinho como fazer discípulos, né? E nós vamos seguir, obviamente, o exemplo do mestre dos mestres, que é Jesus. Como foi que Jesus fez discípulos? Jesus fez discípulos, né, da seguinte forma. Isso está lá em Marcos 3, 13 e 14. Diz assim: depois disso, ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, né? Então esse texto, o 13, né, define muito bem como que começa o discipulado. A primeira coisa é escolhendo. Nós precisamos escolher discípulos, né?
Jesus escolheu os seus 12 discípulos, a quem depois ele deu o nome de apóstolo também, mas eram inicialmente para serem discípulos, aprendizes, né? Então Jesus chama esses discípulos e ele primeiro escolhe, então, né? Ele escolheu, chamou para junto, chamou os que ele mesmo quis. Então é muito importante que o discipulador escolhe o discípulo e escolhe aqueles que ele mesmo quer, como Jesus. Não é o discípulo que escolhe o discipulador, mas o discipulador que escolhe o discípulo. Por quê? Porque o discipulador tem mais maturidade para escolher. Então ele tem que escolher e ele tem que ter um critério de escolha. Jesus orou, né, e não confiar somente no seu critério. Jesus orou a noite inteira para escolher os seus discípulos. Jesus convivia com um grupo muito grande de pessoas, né? Com 15 mil pessoas ele convivia, pelo menos na hora de comer pão, né? De ver milagres, tinha um número muito grande. Mas desses ele escolheu 12. Então nós também precisamos escolher as pessoas nas quais nós iremos investir nossa vida, nosso tempo, nossos bens, vamos investir muita atenção. Então é importante que a gente escolha e escolha bem, e escolha debaixo de oração, como Jesus fez. Agora, tem alguns critérios. Por exemplo, Paulo fala a Timóteo que pelo menos pastores e líderes, homens que estão, que têm responsabilidades, né? Acho que tanto homens como mulheres, porque as mulheres também precisam fazer discípulas. Homens e mulheres precisam escolher pessoas que tenham potencial de resposta. Por exemplo, Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 2 e 3, ele diz assim: o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e idôneos, que por sua vez ensine outros, que irão ensinar outros, e assim sucessivamente. Então nós precisamos escolher pessoas que tenham essas duas características, fidelidade e idoneidade. Fidelidade para transmitir aquilo que recebeu, né, na íntegra, que não invente, que não crie, que não, né, mas transmita com fidelidade aquilo que recebeu, e tenha também capacidade, tenha idoneidade para reproduzir aquilo que recebeu. É óbvio que o novo convertido, dependendo de quem você está discipulando, ainda não terá toda essa capacidade, essa idoneidade, porque ele é um novo convertido, mas ele precisa também ser trabalhado. Então eu diria que o discipulado ele tem duas fases básicas. Primeiro, a formação para maturidade espiritual, e depois a formação de um ministério, né? De um ministério específico, porque todos têm um ministério específico no corpo de Cristo para desenvolver. Tem uma função no corpo, de acordo com Efésios 4:16, né? Cada um vai operar numa determinada função no corpo. Mas assim, o primeiro alvo do discipulado na vida do novo convertido é formar o caráter dele. A gente diz que visa produzir maturidade espiritual. E depois produzir, num segundo momento, ensinar a descobrir a função dele no corpo de Cristo, formar um ministério. Então, primeiro formar caráter e em segundo lugar, formar um ministério, não é? Então, aqueles que são pastores e líderes, que vão escolher pessoas para o ministério, essa pessoa já precisa ter essas duas características, que é fidelidade e idoneidade. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Então, uma vez que nós escolhemos, a primeira coisa é escolher, debaixo de oração. Segunda coisa é trazer para perto, porque discipulado se forma através do relacionamento. Discipulado é um relacionamento definido com compromisso, em que a pessoa mais madura em Cristo vai formar aquele que é mais novo em Cristo e vai trabalhar para que ele cada dia seja mais parecido com Jesus, tá certo? Então é muito importante essa forma de gerar o discípulo, de educar o discípulo, vai ser através do relacionamento. Então trazer para perto, trazer para o relacionamento, comer junto,
sair junto, passear junto, estar muito junto, isso é muito importante, e de preferência em todos os ambientes da vida do discípulo, não é? Porque é óbvio que se ele estiver dentro de um ambiente, por exemplo, dentro do ambiente do prédio da igreja ou no meio dos irmãos, é fácil conviver, porque os irmãos são muito amorosos, muito gentis, né? Então, você não conhece o discípulo num ambiente artificial, você conhece no ambiente que ele vive no dia a dia. Então é importante que o discipulador esteja junto com ele nos ambientes sociais que ele frequenta, no ambiente de família, no ambiente de trabalho, nos mais diferentes ambientes. Foi assim que Jesus fez, para conhecer o discípulo e ajudá-lo a enfrentar aquelas dificuldades e no meio dessas provações, dificuldades, formar o caráter dele, mostrando como um discípulo de Jesus deve reagir nas mais diferentes circunstâncias da vida. Então trazer, a segunda coisa, é trazer para perto e ali conviver. Quando os discípulos perguntaram, foi Filipe perguntou, Senhor, onde assistes? Ele disse, vem e vê. Então é muito importante que o discípulo seja gerado num ambiente de relacionamento, de muito relacionamento, de estar junto, né? De comer junto, de partir o pão, de casa em casa, com alegria, com simplicidade de coração. É muito importante isso. E depois nós vamos formar, né? Formar o discípulo. Formar é aplicar a palavra nas mais diferentes realidades da vida dele, né? Ensiná-lo a obedecer todas as coisas que Jesus mandou. E eu quero destacar aqui que não é apenas informar, mas é formar. Informar toca no intelecto, é você dar informações. Formar é você tocar em todo o caráter do discípulo. E para isso esse discípulo precisa estar pronto. Porque fazer discípulo é formar nele a imagem, o caráter de Jesus. Como diz Paulo em Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, discipular é formar o caráter de Jesus no discípulo. Não é esse o propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus? Então nós vamos cooperar com o propósito eterno de Deus fazendo discípulos, formando pessoas mais novas do que nós na fé, né? O discipulador sempre tem que ter mais do que o discípulo para compartilhar com ele, mas vai formar, não apenas informar, porque a informação toca no intelecto, a formação toca em todo o caráter, em todas as áreas da vida do discípulo, vai tocar na vida devocional, na vida familiar, conjugal, na vida eclesial com a igreja, na vida social e na vida pessoal. Então vai tocar nas 5 áreas da vida, nas 5 principais áreas da vida do discípulo. E você vai formar, que é ensinar a obedecer aquilo que Jesus mandou. Tá certo? Então é muito importante compreendermos isso. Formar o caráter de Jesus no discípulo. Que ele aprenda a ser como Jesus. Que ele aprenda a orar como Jesus, servir como Jesus, ser manso e humilde como Jesus, né? Orar como Jesus, pregar como Jesus, revelar o caráter de Jesus em todas as áreas da sua vida. Tá certo? Muito bem. Nós vamos então desenvolver esse trabalho, né, queridos, cumprindo a ordem de Jesus de ensinar a guardar todas as coisas que ele mandou. Agora, como formar esse discípulo? É muito importante, né? Já falamos como fazer discípulo, escolhendo, trazendo para perto e formando. Agora, como é que nós formamos? Para formar esse discípulo, ou esses discípulos, né, que vai variar, quantos discípulos eu posso ter? O número que eu possa cuidar, né? Discípulos são como filhos. Eu tenho um número que eu possa cuidar bem, que eu possa formar e educar. Né? Eu não posso, irresponsavelmente, ter um monte de filho que eu não posso educar. E esses filhos vão virar marginais na sociedade. Eu preciso, se eu posso ter 2, eu vou educar bem, formar bem 2 filhos para Deus. Agora, se eu posso ter 10, melhor. Filhos é bênção. Filhos são bênção, né? Bênçãos de Deus. Quanto mais, melhor. Mas eu preciso tê-los de maneira responsável. Discípulo é a mesma coisa.
E aí, para formar esse discípulo, como formar esses discípulos, eu tenho que dar no mínimo 3 coisas para ele. E veja então se você está pronto para discipular. Porque um discipulador, como um pai, ele precisa dar 3 coisas para os discípulos, né? Ou para os filhos. Primeiro, o discipulador precisa dar palavra, precisa dar exemplo e precisa dar tempo. Como é que se forma discípulos? Dando palavra de Deus, exemplo e dando tempo, nessa ordem, né? Então, eu preciso formar o discípulo com a palavra, né? A palavra é o elemento mais importante nesse processo de formação de discípulos. Mas não é a palavra minha, não é a palavra de qualquer homem, é a palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é sustentadora, a palavra de Deus é curadora, a palavra de Deus é regeneradora, né? A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o caminho, a palavra de Deus limpa os corações, purifica o coração, de acordo com o Salmo 119, 9, verso 11, verso 105, todos são textos que falam do poder da palavra. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é a palavra de Deus. Para isso, você não pode ser um analfabeto de Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer todo o conselho de Deus para poder anunciar, formar esses discípulos. Então, você precisa da palavra de Deus. Conheça a palavra, examine as Escrituras, conheça todo o conselho de Deus. Então, você precisa estar cheio da palavra. Como diz Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então você precisa ser um homem, uma mulher cheio, você precisa ser cheio da palavra de Deus para poder fazer discípulos. Porque a palavra de Deus vai tocar em todas as áreas da vida do discípulo. E você precisa ter palavra de Deus para dizer, assim diz o Senhor. Amém? Então encha-se da palavra, examine as Escrituras, coma as Escrituras, né? Medite nela de dia e de noite, para que você seja próspero em fazer discípulo, como a árvore junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então você precisa ser um homem ou uma mulher cheio da palavra para fazer discípulos. A segunda coisa, você precisa dar exemplo, porque o exemplo é fundamental na geração de discípulos, né? Alguém diz que tudo aquilo que você não faz, qualquer ensino que não for dado pelo exemplo, na verdade você não ensinou, né? Precisa ensinar com exemplo. E foi assim que Jesus fez. A Bíblia diz que ele, lá em 1 Pedro 2,23, diz que ele viveu tudo o que viveu para deixar o exemplo para nós, para que nós sigamos as suas pisadas. Então, queridos, você que discipula, que vai ser um discipulador, você precisa dar exemplo. A palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então é muito importante que você dê exemplo. Não podemos ser como os fariseus, que se assentam na cadeira de juiz e dá apenas informações e palavras. Nós precisamos dar exemplo com as nossas vidas. Amém? Lá em 1 Timóteo 4,12, ele cita o exemplo dos fiéis. Então, Paulo diz, sede meus imitadores, né? Lá em 11:1 de Coríntios, 1 Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, queridos, o discipulador precisa ser exemplo, dar exemplo. E precisa dar tempo de qualidade. E esse tempo vai depender muito do nível espiritual do seu discípulo. Se ele é um novo convertido, é óbvio que você vai precisar dar muito mais tempo para ele. Tal como a mãe, quando o filho é recém-nascido, ele vai investir muito mais tempo. Ela vai investir muito mais tempo. Conforme esse filho vai crescendo, vai aprendendo a comer com as suas próprias mãozinhas, e vai aprendendo a caminhar, e vai aprendendo a se virar sozinho, ela vai dando menos atenção, né? Porque ele vai crescendo, e conforme esse filho vai seguindo as fases naturais da vida, vai chegar uma hora que ele vai constituir sua família,
mas ela nunca vai deixar de ser mãe e o pai nunca vai deixar de ser pai. Porém, a intensidade do cuidado vai diminuindo conforme esse filho vai crescendo e conforme esse discípulo vai amadurecendo em Cristo. Nós não podemos infantilizar nossos filhos como não podemos infantilizar discípulos. Nós temos que respeitar o crescimento deles, né? É importante que a gente entenda que os discípulos têm fases, depois nós podemos falar sobre isso, né? Mas nós temos que respeitar essas fases. Mas é preciso dar tempo, tempo de qualidade, tempo para evangelizar junto, orar junto, estudar a palavra, passear junto. Quanto mais tempo você puder dar ao seu discípulo, é melhor. Entende? O tempo nas mais diferentes áreas da vida dele, nas mais diferentes circunstâncias, para que você possa formá-lo. Eu quero terminar esse vídeo falando agora sobre o processo dinâmico de discipulado. Como é que a gente vai, como é que nós vamos então aplicar tudo isso na vida dele? É muito importante que a gente entenda que o discipulado é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. Então eu só discipulo quando eu sento com o discípulo em torno de uma mesa, estudando a Bíblia e fazendo anotações. É óbvio que tem esse aspecto, e é um aspecto muito importante. Mas eu quero mostrar um texto para você que mostra como é que nós devemos discipular de maneira dinâmica. Por exemplo, o texto de Deuteronômio 6, de 5 a 7, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então você perceba que discipulado é uma coisa dinâmica, e assim foi com os discípulos. Jesus os treinou em todas as áreas da vida deles. Entende? Jesus não o treinou num ambiente artificial dentro do prédio da igreja. Jesus os treinou na rua. Então é muito importante essa convivência, porque discipulado é uma coisa dinâmica. Então a primeira coisa aí, você precisa amar o Senhor de todo o coração. O discipulador precisa amar o Senhor de todo o seu coração. Porque o discipulado deve ser fruto do amor que ele tem por Deus. Então se ele não ama o Senhor, ele não tem o que formar. Agora, quando ele ama o Senhor, esse relacionamento comprometido com Cristo vai gerar filhos espirituais. Então, a primeira coisa para um discipulado, amar o Senhor de todo o teu coração. Um requisito básico, amar o Senhor. Depois, guardar as palavras, verso 6 de Deuteronômio 6, diz que para guardar a palavra no seu coração. Então amor, depois palavra, guardar a palavra no coração e agora chamar, trazer os filhos para perto. Perceba que aqui diz: e tu os intimarás, né? Tu os intimarás. Ou seja, o mesmo que diz Marcos 3,13. Jesus os trouxe para perto, para junto dele. Então, discipulado é um relacionamento de intimidade, de proximidade. É relacionamento com o discípulo. É um relacionamento com compromisso de formar Cristo na vida do seu irmão mais novo em Cristo. Amém? E ele diz assim: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então nós podemos fazer discípulo, porque é uma coisa dinâmica. O texto de Mateus 28:19, ali o verbo que está, o tempo do verbo ali, está no gerúndio. Ou seja, enquanto você for indo, faça discípulo. Enquanto você estiver casando, faça discípulos. Enquanto você estiver gerando filhos, faça discípulos. Enquanto você estiver educando filhos, faça discípulos. Enquanto você estiver trabalhando, faça discípulos. Consertando o carro, faça discípulos. Então é uma coisa dinâmica que se dá em todo tempo e lugar. Faça discípulos, né? Faça discípulos. E como é que nós vamos fazer? Andando, ele fala aqui, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, obviamente que o contexto aqui fala de filhos, mas com discípulo é a mesma coisa. É uma coisa muito dinâmica que a gente faz no dia a dia, em todos os ambientes da vida. Amém? Então isso é muito importante, essa é a melhor forma de fazer discípulos em todas as áreas da vida, em todas as circunstâncias da vida, de maneira dinâmica, né? Que seja fruto do amor a Deus,
do amor à palavra e de relacionamento profundo com aquele que você vai formar nele o caráter de Jesus. Amém? Vamos continuar em outros vídeos, mas paramos por aqui então. Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz.